Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. Então, vamos supor que a gente tem uma equação diferencial dessa forma aqui, ó. A gente vai considerar a equação AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero, tá? Se a gente supor que a solução para essa equação é da forma e elevado a rx, então, já foi visto em sala de aula virtual algumas vezes que o R satisfaz uma equação algébrica, né? Uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau A R ao quadrado mais BR mais C igual a zero, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver o terceiro caso, que não foi visto ainda, né? Então, o terceiro caso, né, é o caso em que b ao quadrado menos 4ac é menor que zero, né? O caso que a gente vai ter duas raízes complexas distintas, tá? Bom, lá no anexo do material que está no Moodle, é tarefa de casa fazer aquilo, ler o anexo antes de ver o vídeo. A gente viu a fórmula de Euler, né? A fórmula de Euler fala que e elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ. E se você trocar o θ por menos θ, você vai ter que e elevado a menos i θ é cosseno θ menos i seno θ, tá? Isso aqui vale para qualquer θ pertencente aos reais, né? Então, por exemplo, ó, se b ao quadrado menos 4ac é menor do que zero, então você concorda que b menos b ao quadrado mais 4ac vai ser maior que zero, né? É só você mudar o sinal aqui. Aí, se você usar a forma de Bhaskara para poder resolver essa equação do segundo grau aqui algébrica, você vai chegar ao seguinte, que o R1 vai ser menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E o R2 vai ser menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Mas como está explicado lá, se esse cara aqui for negativo, você pode inverter ele e colocar o i para fora, tá? Então, lembrando que b ao quadrado menos 4ac é menor que zero, você vai ter que o R1 vai ser menos b. Aí eu já vou separar aqui, tá? Sobre 2a, aí que vai ficar assim, mais i, raiz quadrada. Aí você tem que inverter, né? Porque se muda o sinal, vai ficar um menos, raiz quadrada de menos 1 é i. Então, isso aqui vai ficar 4ac menos b ao quadrado sobre 2a. O R2 aqui é menos b sobre 2a menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Na verdade é menos aqui mais aqui. Vou mudar essa letra aqui para ficar mais fácil. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse cara aqui de alfa. E todo esse termo aqui eu vou chamar de beta. Tá? Esses dois termos são reais, né? Então são números que a gente vai conseguir trabalhar bonitinho com eles, tá? Então tanto alfa quanto beta pertencem aos reais, né? Então eu vou reescrever isso aqui na outra página aqui. Então o que eu tenho é que R1 é
alfa mais beta i. E o R2 é alfa menos beta i. Que é o que está aparecendo aqui. A única diferença entre eles é que aparece um menos aqui, tá? Aqui tem um i multiplicando. Bom, aí, por exemplo, como a gente supôs que a nossa solução é i elevado a R1x, então aqui o que eu vou ter é o seguinte, ó, isso aqui é i elevado a alfa mais beta i x. Né? Isso vai ficar e elevado a alfa x vezes i elevado a i beta x. Só que aí, se você usar a fórmula de Euler, que está lá no anexo de novo, e que está bem explicadinho lá, você pode escrever isso aqui como sendo e elevado a i vezes θ. Cosseno θ mais i seno θ. Então, isso aqui vai ficar assim. I elevado a alfa x. Aí aqui vai ficar cosseno de beta x mais i seno de beta x. Esse é o y1, né? E o y2 vai ser e elevado a r2x, porque eu supus que a solução seria dessa forma, né? Bom, desenvolvendo aqui, então esse aqui é e elevado a alfa menos beta i vezes x. Aí já vou passar direto para cá, tá? Que isso é e elevado a alfa x. E aí, aqui a gente vai usar essa parte aqui de baixo, ó. E elevado a menos i θ, cosseno θ menos i seno θ, tá? Então, isso é cosseno de beta x menos i seno de beta x. Né? Resumindo aqui, o que a gente vai ter é o seguinte. Eu vou ter um y1, vou abrir aqui, que é e elevado a alfa x cosseno de beta x mais i seno de beta x. Tem um e elevado aqui. Eu vou fechar aqui. E aqui eu tenho um y2, que é e elevado a alfa x cosseno de beta x menos i seno de beta x, tá? Repare que essas duas funções, as duas funções satisfazem a equação, tá? Mas tem uma parte imaginária que a gente não quer aqui, né? É uma parte imaginária que a gente não quer. O que a gente vai fazer? Bom, para tirar essa parte imaginária, o que a gente faz é fazer uma combinação entre essas duas soluções, tá? Então, por exemplo, ó, como y1 e y2 são soluções, eu vou escrever assim, ó, como y1 e y2 são soluções, a gente viu que qualquer combinação linear entre essas duas também é solução, tá? Então, eu vou introduzir uma terceira solução, que na verdade é uma combinação entre y1 e y2. Essa terceira solução minha vai ser assim, ó. Vai ser y3 igual a meio de y1 mais meio de y2, tá? Lembrando que isso aqui também é solução. Bom, quem que é o meu y1? Isso vai dar meio y1. Aqui eu vou distribuir para ficar mais fácil, tá? O y1 e o y2. y1 é i elevado a alfa x cosseno de beta x mais i elevado a alfa x, que é seno de beta x, tá? Mais meio e elevado a alfa x cosseno de beta x menos i elevado a alfa x seno de beta x. Esses dois caras aqui, eles vão cancelar, né? Eles são iguais, só que eu tenho que ensinar uma oposta. Repara que aqui
A gente está tratando a unidade imaginária I como sendo uma entidade algébrica. Você pode operar com ela normalmente. Então, se você tem um valor envolvendo essa entidade algébrica I, e aqui você tem menos ele, você pode cancelar, tá? Isso vai dar zero. E essa soma aqui vai dar meio disso mais meio disso, que é a própria função, que é I elevado a alfa x cosseno de beta x. E repara que essa função ela é toda real, ela não tem nenhuma parte imaginária, tá? Então, uma das minhas soluções reais é I elevado a alfa x cosseno de beta x. Né? Essa é a minha primeira solução. Né? Essa é a primeira solução. Ou seja, essa função real satisfaz aquela equação diferencial ordinária homogênea. Tá? Bom, como que a gente faz para determinar uma segunda solução a partir dessa primeira? Ora, a gente vai jogar naquela fórmula que foi vista em aulas passadas. Né? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, tem que lembrar qual que é a equação diferencial. A equação diferencial é AY duas linhas mais BY linha mais CY é igual a zero. Só que essa equação diferencial aqui você tem que reescrever ela, porque para usar a fórmula para determinar a segunda solução, esse cara aqui tem que ser 1, tá? Então isso aqui vai ser y, duas linhas, então você divide tudo por a, mais b sobre a, y linha, mais c sobre a, y igual a zero, tá? E aí, b sobre a aqui, mais uma vez, como foi feito no caso 2, faz o papel da função p de x. Né? Então, como que vai ficar a minha, digamos assim, a minha quarta solução? Eu vou até adaptar aqui, escrever assim. O y4 vai ser y3 vezes a integral de i elevado a menos a integral de p de x dx dividido por y3 ao quadrado dx. Tá? Aí a gente só vai desenvolver isso aqui agora, tá? Daqui para frente as contas são relativamente simples, tá? São bem parecidas com o caso 2, mas eu vou fazer o passo a passo, tá? O y3 eu vou deixar aqui, porque se a gente ficar desenvolvendo ele vai dar um pouco de trabalho. Aqui vai ficar e elevado a menos integral de p de x, que é b sobre a dx. E aqui embaixo, a minha função que vai estar elevada ao quadrado é essa aqui. I elevado a alfa x cosseno de beta x. Eu já vou elevar ela ao quadrado. Né? Quando eu elevo ela ao quadrado, ela vai ficar assim. I elevado a 2 alfa. Não confunda o meu 2 com alfa, tá? X cosseno ao quadrado de beta x. Tudo isso dx. Né? Bom, essa integral aqui é fácil de resolver, né? Então vai ficar assim, e elevado a menos b sobre ax dividido. Aí eu vou trocar o alfa que está aqui também, tá? Esse alfa que está aqui, eu vou voltar na definição que foi dada antes, né? Quem que é o valor de alfa? Ó, lá atrás a gente viu que o alfa a gente definiu ele como sendo menos b sobre 2a alfa, né? E aqui ele está multiplicado por 2. Está multiplicado por 2. Então, esse 2 eu já vou cancelar para poder facilitar a anotação, tá? Ó, esse alfa é menos b sobre 2a. Multiplicado por 2 vai cancelar o 2 no denominador. Então, isso aqui vai ficar assim. I elevado... Eu vou colocar esse 2 aqui, depois que eu... Aí vai ficar menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Esse aqui é o alfa. X cosseno ao quadrado de beta x dx. O 2 aqui cancela. Tá? E aí aqui vai ficar assim, vai ficar e elevado a menos bx sobre 2a, sobre a, que é a mesma coisa que está aqui. Então, esse cara já cancela com isso. E aí a integral vai ficar mais fácil, né? Bom, vamos continuar aqui resolvendo a integral.
isso é y, eu vou repetir aqui, isso é y3 vezes a integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de beta x dx. Deixa um pouquinho. Vou manter o y3. Bom, o que é 1 sobre cosseno ao quadrado? 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, isso é secante ao quadrado de beta x dx. E essa integral aqui ela é direta, tá? Ela é tabelada. A integral da secante ao quadrado é tangente. Então, isso vai ficar y3 vezes tangente de beta x. Só que aí, quando você derivar aqui, você tem que usar a regra da cadeia. Derivada da tangente é secante ao quadrado, mas o beta sai para fora. Para compensar esse fato, você tem que dividir por beta, né? Bom, aí agora eu vou reescrever o que é o y3. O y3, em algum momento aqui, achei, ó, em algum momento a gente viu que ele é e elevado a alfa x cosseno de beta x. Então, já vou reescrever esse cara aqui. Então, é e elevado a alfa x cosseno de beta x. Isso é só o y3. Aqui eu já vou colocar esse 1 sobre beta do lado de fora, que é esse cara que está dividindo. E a tangente é seno de beta x sobre cosseno de beta x. Tá? Simplifico esse cara com esse. E chego que a minha quarta solução, agora ela é real, que é 1 sobre beta e elevado a alfa x seno de beta x. Né? Seno de beta x. Esse é o y4, digamos assim. Né? Pronto, a gente tem duas soluções reais. Né? A gente tem a função e elevado a alfa x cosseno de beta x e a gente tem a função e elevado a alfa x seno de beta x. Falta determinar a solução geral, né? Bom, a solução geral vai ficar assim. Vou chamar de y. Aí aqui vocês vão fazer assim, ó, um C1, y3, mais... Aí aqui eu vou chamar de C3, y4. Depois vocês vão entender porque está esse C3 aqui, né? Porque o que acontece? Esse beta aqui, você pode colocar ele como sendo uma constante também. Então, no fim das contas, vai ficar assim, C1 e elevado a alfa x cosseno de beta x mais C3, 1 sobre beta e elevado a alfa x seno de beta x. E aí, esse cara aqui, você pode chamar de uma constante C2. E aí a solução fica bem mais fácil, né? A solução, nesse caso aqui, que vai ficar a solução final, né? Portanto, a solução vai ficar assim, ou seja, portanto, se R1 igual a alfa mais beta i, R2 é igual a alfa menos beta i, são soluções né, da equação. Elas são soluções da equação algébrica, né? Então, soluções das r ao quadrado mais br mais c igual a zero. Então, a solução geral da EDO, da equação diferencial ordinária, é essa aqui. C1 e elevado a alfa x
cosseno de beta x mais C2 e elevado a alfa x seno de beta x. Tá? Então, é uma combinação entre exponencial e as funções seno e cosseno. Tá? Essa vai ser a solução final da minha EDO. Repara que aqui eu só tenho funções reais, eu não tenho números complexos envolvidos. Tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar um exemplo aqui bem simples, relativamente simples, que é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, Repare que tudo que eu fiz até agora é meio, me perdoem o trocadilho, mas é um pouco complexo, né? Mas quando você vai resolver os exemplos, é bem mais fácil. Porque, por exemplo, suponha que você tem essa equação aqui, ó. Y, duas linhas, menos 4, y' mais 13y igual a zero, tá? A equação auxiliar, quem que é a equação auxiliar? A equação auxiliar é r ao quadrado menos 4r mais 13 igual a zero, tá? Aí as raízes dessa equação aqui são essas aqui. R1 igual. Depois tem que fazer as contas aqui, tá? Ver direitinho. Se você quiser pausar o vídeo e tentar determinar as soluções, mas isso aqui é 2 mais 3i e a outra é 2 menos 3i. Aí é fácil, porque aqui, ó, é só você falar que esse cara aqui é o alfa e o 3 é o beta. E tanto faz de você pegar aqui ou aqui que vai dar na mesma, tá? Porque a solução geral vai ser, quem que vai ser? C1. Aí vamos lembrar aqui. Não, ó, C1 e elevado a alfa x. O alfa é 2, que é a parte real. Então é i elevado a 2x. Cosseno de beta x, que é 3. Mais C2 e elevado a 2x seno de beta x. Essa é a solução geral e acabou. Né? Repara que para resolver, tendo feito toda a parte difícil primeiramente, a gente consegue chegar numa parte que é relativamente mais fácil. Tá? Certo? Qualquer dúvida, vocês compareçam às aulas de exercício, tenham uma olhada no material. Lembre de dar uma olhada no anexo. No final agora não adianta falar, mas dê uma olhada. E até quinta.